Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia ainda. Prazer estarmos juntos, começarmos mais um ano de atividade doutrinária juntos. É muito bom. Agradeço o convite da diretoria da casa, que sempre me deixa bastante feliz por aqui estar. Assim, mais uma vez, o tempo me assusta. Passa afobado pelo meio-dia. Atropela a minha hora. Despreza a minha agenda. Corre prepotente para disputar lugar com o vento. O tempo envelhece, não se emenda. Deveria haver algum decreto que obrigasse o tempo a desacelerar e respeitar o meu projeto. Só assim eu daria conta dos livros que vão se empilhando, das melodias que estão me aguardando, das saudades que eu venho sentindo, das verdades que eu ando mentindo, das promessas que eu venho esquecendo, dos impulsos que eu sigo contendo, dos prazeres que chegam partindo, dos receios que partem voltando. Agora que redijo a página final, recebo tanto de caminho percorrido ao impulso da hora que vai me acelerando, apesar do tempo e a sua pressa deserta. Mas eu agradeço a Deus por ter vivido, amanhecer e continuar teimando. Flora Figueiredo, tempo não espera. Flora Figueiredo é uma poetisa de São Paulo. Quando eu vi esse poema, eu achei bastante interessante, por ser, como ela já na abertura falou, da época, final de ano, renovação, calendário mudando. Mas, na verdade, é isso, o tempo não espera. Ele não se importa se nós estamos felizes, se nós estamos tristes, se nós estamos doentes, se nós estamos sadios. O tempo não espera. O tempo continua célere. Ele vai passando independentemente do que passamos. E nós todos sabemos do tesouro valioso que é o tempo. A doutrina espírita nos deixa isso muito para trás. É um dos maiores tesouros que nós temos. E ele passa sério. Muito rápido. Passamos Natal, passamos Ano Novo, festas, alegrias. Aí chega janeiro, começa a cair os boletos, contas. E é isso que Paulo vai nos falar hoje. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele nos diz para que nós devemos nos regozijarmos sempre. Não é só no Natal, não é só no Ano Novo, que é para nós estarmos felizes. Regozijar, deve me achar falando, quer dizer encher-se de alegria, encher-se de prazer. Muito típico de final de ano. Mas quando Paulo fala isso, fica um pouco vago, fica um pouco perigoso. Porque o que é se encher de alegria, o que é se encher-se de prazer? Tem o lado bom, tem o lado ruim.
Nós podemos nos encher de alegria, né? Festando, bebendo, bagunçando, enchermos de alegria enganando os outros, de prazer, de luxúrias, coisas que nós sabemos tudo que nos dará consequências mais tarde. São felicidades, entre aspas, né, que nos trarão consequências. Então, nesse regozijar-nos sempre, fica um pouquinho delicado. Mas Paulo vai corrigir isso em Filipenses, na sua quarta carta, capítulo 4, versículo 7. Ele disse, muda o verbo, em vez de regozijar, ele diz para nos alegrarmos sempre. E é a mesma coisa. Mas ele observa. Mas antes observar se essas coisas vêm de Deus. Ou seja, se essa alegria estão de conformidade com as leis divinas. Se essas coisas não estão fazendo com que outros sofram, ou que nós venhamos a sofrer mais tarde. Então, Paulo já vai um pouco mais fundo. E Paulo, na hora que fala isso, é porque ele já tinha muita luz. Conhecimento, luz no sentido de conhecimento, de entendimento. E quando nós temos entendimento, conhecimento, nos traz paz, serenidade, paciência, quando nós passamos a entender o que é a vida. Se nós fôssemos ver apenas pelos olhos da matéria, Saulo, antes de se tornar Paulo, Saulo era um jovem soldado romano, rico, seus pais eram ricos, ele tinha um tutor, né, Gamaliel, que era um senhor muito influente no Império Romano. Ele tinha uma noiva que o amava, que ele amava, jovem, forte, saudável, com todas as possibilidades de ascensão dentro do Império Romano. Se ele falasse, Saulo ainda, nós devêssemos nos regozijarmos sempre, é mais fácil entender. Mas Paulo dizendo isso, aí nós já temos que refletir um pouquinho. Porque Saulo, depois que se converte ao Cristo, depois que Ananias o batiza com o nome de Paulo, e ele passa a seguir o Cristo e a divulgar o Cristo, e quem leu o livro, quem não leu deveria ler, porque é fantástico o livro Paulo e Estevão, nós vemos ali o que Paulo passou, o que esse homem sofreu de prisões, chicotadas, caminhadas longas, sofreu muito para divulgar a mensagem de Cristo. O maior divulgador do cristianismo. E ele dizer isso, que nós devemos nos regozijarmos sempre, ele fala nessa época, então, de bastante sofrimento dele. Então fica aí um momento para reflexão. Porque só Paulo fala isso porque ele realmente compreendeu o Cristo. Ele compreendeu a existência, a responsabilidade que cada um tem diante da vida. Que a vida não é só festa.
A vida chega janeiro, tem boleto para pagar, PVA, IPTU, escola das crianças, e não sei o que lá, e nada. Chega janeiro. Ou seja, nem tudo é alegria. Guardando as devidas, proporções, Paulo sofreu muito mais, nós não vamos passar por aquilo que ele passou. Mas guardando essas proporções, nós também teremos dificuldades. E é isso que Paulo nos incentiva. E mesmo diante dos problemas, possamos pensar comigo. Ver tudo isso com alegria. É fácil? Aí nós vamos ter que amadurecer. Nós vamos ter que entender o mínimo. Entender que na vida tudo é lição. E quanto mais rápido nós aprendermos a lição, menos nós sofremos. E é isso que Paulo fez. Paulo não lutou contra as leis. Ele não lutou contra as leis do Cristo. Ele se adaptou a ela. Agora, o que nós fazemos? Nós lutamos contra as leis da vida. Nós vamos ganhar? Não vamos ganhar. Vamos ganhar da gravidade, da lei da gravidade? Não vamos ganhar, é uma lei, ela está ali. Cabe a nós nos adaptarmos a ela. Então, Paulo nos prepara para esses momentos. Não quero desanimar ninguém, nós estamos começando o ano, não teremos tantos problemas, mas a gente sabe. Problemas teremos, ficaremos doentes, filho fica doente, dá um problema no carro, dá um problema. Como não aparece? Agora, tudo isso, nós temos que tirar, então, proveito disso. Entender o que está acontecendo. Porque essas experiências acontecem, elas vão acontecer. Não vamos nos iludir com isso. E é isso que vai nos fortalecendo quando nós passamos a entender isso. Nós vamos amadurecendo, como Paulo amadureceu. Foi fácil para ele? Não. Ele sofreu bastante. Mas ele foi amadurecendo, vai calejando, fica mais resistente. Quando nós aceitamos isso, fica muito mais fácil. Para nós passarmos por essas situações, fica muito mais fácil. Então, Paulo sugere isso, que nós não sintamos alegria somente nos dias de festas, mas que aproveitemos com bom ânimo os momentos difíceis, sem nos revoltarmos contra Deus, sem nos revoltarmos contra as pessoas que estão à nossa volta. A doutrina nos ensina muito isso, que tudo tem um porquê. Nós estamos aprendendo, às vezes nós estamos resgatando um erro do passado. É aquela pessoa mais difícil de conviver com a gente, às vezes ela está ali para que nós agora nos entendamos. Quanto mais dificuldade a gente coloca para nos entendermos com as leis, entendermos com as pessoas, entendermos com os problemas, mais volumosos eles vão ficando para que a gente corte, para que a gente resolva. Nós só temos que nos equilibrarmos com as leis. Quanto menos força for necessário para que nós adentremos a essas leis, nos adaptemos a ela, menos sofreremos. Mas nós somos ainda bastante teimosos, com relação a isso. Então Paulo assevera isso com uma simplicidade, com uma naturalidade, porque ele já conquistou essa capacidade de ver a vida, não só apenas nos momentos bons, mas nos prepararmos para os momentos ruins que virão também.
Então é isso que vocês estão fazendo aqui. Espero que todos estejam bem, mas nós temos que nos preparar para os momentos difíceis quando estamos bem. Não é esperar a casa começar a cair para nós começarmos a colocar estaca nela, começarmos a fazer as famosas gambiarras. Nos estruturarmos antes que tudo venha abaixo. Quando vierem os problemas, nós estejamos um pouquinho mais estruturados, fortalecidos para passarmos por isso. Uma maneira de passar por tudo isso é o trabalho. O trabalho ajuda muito, sabe? Tira o foco, desvia, se concentra um pouco a gente daquele ponto negativo. O trabalho é muito bom, está dentro das leis divinas, no livro dos Espíritos que nós vamos encontrar nas leis morais. O trabalho nos estimula moralmente, nos estimula intelectualmente, que nos dá paciência, levando claro moral, paciência, disciplina, convivência, intelectualmente, tudo faz com que nós nos desenvolvamos. Isso faz com que nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos aprendendo. E com isso nós vamos convivendo. Se for um trabalho voluntário, ótimo, melhor ainda, porque não esperaremos retorno nisso. Então o trabalho ajuda muito nesses momentos, porque é sempre bom nós termos um trabalho, ocuparmos as nossas mentes, disciplinando nossas mentes com horário, com responsabilidade, com compromisso, com a paciência de trabalharmos em equipe. Não é fácil, mas tudo isso faz parte do aprendizado. Tudo isso é para que nós possamos nos entender e não nos entregarmos ao desânimo. Ou deixar a vida me levar, como muitos dizem, deixa assim, deixa. Não. Nós temos que dirigir o nosso destino, assumir as rédeas da nossa vida. Que nós seremos cobrados, cada um de nós, por esse tempo, que Flora Figueiredo fala, que está passando célere, rapidíssimo por nós. Cada minuto que passa, nós seremos responsabilizados. O que você fez com esse minuto? Com a sua vida. Dizemos, nós, pela nossa consciência, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Nós nos cobraremos. Podia ter feito mais. 99,900 dos espíritos que chegam no plano espiritual. Inclusive Chico Xavier, se vocês pegarem, vocês viram bem. Que eles se arrependem. Eu podia ter feito mais. Todo mundo, ele chega no plano espiritual, eu podia ter feito isso. E nós podemos. Mas o mundo nos envolve, a matéria nos envolve, e nos perdemos nesse tempo de estagnação. Na tela do celular, inteiro. Quanto tempo perdido? Tem muita coisa boa, não é bom? Pensar, ser extremista. Mas, tempo é tudo. Como na natureza, né? Tudo busca equilíbrio. Tudo busca. Hoje dá uma tempestade aí, os galhos quebram, os ninhos de passarinho caem tudo no chão. Daqui 2, 3 dias você passa lá, os pássaros já estão construindo o seu ninho, as árvores começam a brotar, tudo segue seu ritmo. A vida volta. Agora o ser humano fica se lamentando, fica chorando sobre o leite derramado, perdendo
tempo. Não adianta reclamar. Ah, deu uma tempestade aqui que quebrou, destruiu minha casa, vai reclamar para quem? Adianta ficar chorando se a gente não levantar e ir lá e botar as telhas no lugar nenhum? Não adianta ficar reclamando, perdendo tempo, desanimar. Vamos à obra. Levantemos com ânimo. Aprender, nos adaptarmos às leis que estão aí. Não só as leis civis, as leis naturais, principalmente as leis de Deus. Quando nós entendermos realmente Jesus, nós estaremos dentro dessas leis. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, é uma questão que eu gosto muito. Kardec pergunta aos espíritos o que se entende por lei natural. E os espíritos respondem: lei natural é a lei de Deus, a única feita para a felicidade do homem, a única feita para a felicidade do homem. Indica o que fazer ou deixar de fazer. No homem só é infeliz quando graça é feita. O homem não é, só é infeliz quando graça é feita. Então nós temos que fazer, entender essas leis e praticar. Aí nós estaremos coerentes com as leis. E não sofreremos tanto. Tudo na vida procura esse equilíbrio. Mas a maioria de nós ficamos desarvorados, revoltados contra Deus, com as pessoas que estão à nossa volta. Quando temos um percalço na vida, nós ficamos nervosinhos. Porque nós criamos muita expectativa e nos frustramos. Mas assim, no começo do ano, quantos projetos a gente faz, quantos planos a gente faz. Nós criamos toda uma expectativa que 2025 vai ser melhor. Nossa, tomara, pelo amor de Deus. Mas às vezes, tem pessoas, dia 2, desencarnaram. Então, a gente fica pensando em tudo isso, a gente começa a refletir. Vamos viver hoje, materialmente falando, como se eu fosse durar 200 anos. Vamos cuidar desse corpo como se eu fosse viver 200 anos. Mas cuidar do eu, o espírito, como se eu fosse desencarnar amanhã. Eu não sei quando isso. E eu quero estar preparado para isso. Facilita muito. Quantas pessoas, numa reunião, espíritos desencarnados vêm perdidos, sem saber onde estão, o que aconteceu, por quê. Perdidos. Perdendo, sofrendo. Então o entendimento faz com que a gente aproveite o tempo. Esse tesouro que cada um de nós temos em nossas mãos, que é nos doado, que é nos dado pela providência divina. Temos agora, hoje é dia 9, 356 dias, errado? Até o final do ano. Olha, não passa muito tempo, né? Mas daqui a pouquinho já é dezembro de novo. Nós jogarmos isso em minutos. Quantos minutos, não? Quantas coisas podemos fazer? Temos que ter o lazer, temos que ter, claro. Mas temos que ter um compromisso para com o eu, espírito.
tentar mudar um pouquinho mais, ver a vida com um pouco mais de otimismo, um pouco mais de carinho, de responsabilidade, de compromisso com aquele que nos cerca ou conosco mesmo. É o que Paulo pensou. Ele tinha um compromisso para com ele, dos erros que ele cometeu enquanto Saulo, perseguindo os cristãos. Mas quando ele conhece a verdade, e aí que está a responsabilidade, nós somos conhecedores da verdade. Saulo, na hora que ele conheceu a verdade, ele correu atrás do prejuízo. Saiu a divulgar os ensinos de Cristo sem medir esforços. Feliz, agradecendo pela oportunidade que estava dando. Quantas oportunidades nós temos? Ah, mas eu não sou médium, eu não sou trabalhador da casa espírita. Mas você tem vizinho, você tem companheiro na escola, você tem companheiro de trabalho. Mas quantas oportunidades nós temos? Uma pessoa que precisa de uma palavra, não é aquele poder, aquela cara feia, mas otimismo, uma pessoa que levanta pessimismo nesse mundo, nesse nosso país, nós já temos muito. A gente liga a televisão, só vê coisa ruim, só coisa negativa, só pessimismo, só nos arrastando para baixo. Não entremos nessa área. É complicado. Tem coisa boa acontecendo também, mas ninguém é igual. Coisa boa acontecendo. Então, sejamos nós, espíritas, a trazer um pouco mais de ânimo, não vou nem dizer de alegria, mas de ânimo, de coragem. Quando nós tivermos um entendimento bem, claro, nós sentiremos ânimo. Mas que nós tenhamos ânimo para fazer com que esse planeta se torne um planeta de regeneração. Nós todos sabemos que nós estamos numa transição do planeta de expiação para um planeta de regeneração. Mas essa atmosfera pessimista, negativista, impede. A espiritualidade não consegue agir. Se eu tenho um problema de relacionamento, um problema financeiro, problema de doença, eu me revolto, fico nervoso, primeiro que não vai adiantar. Vai ajudar? Vai resolver o problema? Lá. Se eu ficar nervoso, vai piorar. Isso falando materialmente falando. Nossa consciência não vai funcionar direito, não vamos pensar direito, vamos enfiar o pé na jaca, que nem se diz. Não vamos resolver o problema. Espiritualmente falando, nós não teremos ajuda de plano espiritual quando estamos nesse momento de raiva, de ódio, de rancor. Como que o plano espiritual mais feliz vai nos auxiliar, vai interceder ao nosso favor, vai nos clarear a mente para a melhor solução? Ele não consegue. É o que está acontecendo no nosso planeta. O clima tão pesado ainda, eles não conseguem. Isso cabe a cada um de nós. É a somatória dos nossos pensamentos é que vai mudar isso, porque isso foi nós que construímos. Quando falo nós, humanidade, nós construímos essa atmosfera que está lá fora. Então agora só nós podemos mudar.
Aí sim nós consideraremos um planeta de regeneração que tanto nós sonhamos. E o sofrimento, nós às vezes falamos, Paulo sofreu tanto, Jesus sofreu tanto. Não, pode ter sentido dor. Agora, como está no livro dos Espíritos, o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Quanto mais imperfeito nós somos, mais nós sofremos. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Porque eu não vou dizer que era perfeito, ele está internado. Mas ele já está bem próximo. Então, o seu nível de imperfeição era bastante alto. Então, o sofrimento era pequeno. De Jesus, então, eles falam, Jesus sofreu. De dor, de traição, dor física, não é sofrimento, não. Então, o sofrimento, como está bem esclarecido, Kardec deixa explicar claro os espíritos, auxiliando. Sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Nós sofremos porque somos imperfeitos. Então, se o amigo nos ofende, nós sofremos porque somos orgulhosos. Se não fôssemos orgulhosos, não sofremos. Coitado, não está bem, doente. Mas nós sofremos porque somos imperfeitos ainda. E assim vai. Então, o tempo, 359 dias, 356 dias aí pela frente, para nós corrigirmos tudo isso. Né? Uma necessidade contínua de aprimoramento. Nós vivemos hoje no mundo moderno, não é só aprimoramento tecnológico, não, como eu falo. Não é só pegar um iPhone, sei lá, última geração, e dominar, pegar um notebook, mas em termos de aprimoramento espiritual também. Evoluirmos espiritualmente também, porque somos isso que somos. Tristeza, isso aí é atravanca a nossa evolução. Isso é ferrugem nessa engrenagem da nossa evolução. Isso nos impede de evoluir, revolta. Por isso que Paulo diz, regozijai, alegrai-vos, ora, ganharemos muito com isso. Os amigos, as experiências que nós vivemos, tudo isso faz parte de um aprendizado. São necessidades que todos nós sofremos, todos nós precisamos. É uma luta necessária. Cada um de nós recebe o quinhão necessário. Uma parcela necessária de sofrimento, de dor, para evoluir. Para que nós, senão nós vamos estacionarmos. Aí nós acomodaremos. Nós temos um quinhão de dor que nós precisamos. Tomemos cuidado para não aumentar essa dor, tentando resistir, entendeu? Todos nós temos uma parcelinha, senão nós não estaríamos aqui. O que nós estaríamos fazendo aqui, se não fosse para aprender? Qual o objetivo da vida? Evoluir, ou seja, aprender e contribuir para que outros evoluam. Viver o Espírito. Esse é o objetivo da vida. Evoluir, aprender. Para isso. Então, vendo esse princípio, tudo fica muito mais fácil. Então, se nós estamos mais felizes, apesar dos pesares, fica muito mais fácil. Não vamos ser hipócritas, falar que não vamos sofrer, que não vamos ter dor, que não vamos chorar. Mas, pelo menos, não vamos desanimar, não vamos nos revoltar por enquanto. Bom, até nós atingirmos esse ponto de Paulo, né, de nos regozijarmos sempre, é o objetivo, tá? Tenhamos isso como uma meta. O objetivo a ser alcançado. Esse é o objetivo. Mas que sejamos tolerantes, sejamos pacientes, que busquemos entender, compreender o que está acontecendo, bastante calma, bastante paciência, sem revolta. Sem desanimar, continuar lutando, perseverando.
Eu estou doente. Não desanimar, vamos persistir, vamos lutar. Seguir em frente. Até conseguirmos essa luz que Paulo. Esses livros, eles nos servem muito para isso. Para nos estimular. Eles conseguiram. Paulo é louco quando ele diz isso. Regozijar. Mas eu estou numa cela levando chibatadas. Eu tenho que me alegrar. Paulo é louco. Não é. Loucos somos nós que não seguimos o Cristo. Como ele seguiu. Não é louco. Isso é coerente com as leis. Faz o que é certo. Então nós vamos estabelecer uma meta para esse ano, sendo você mais paciente, coisa que eu, principalmente, eu também sou minucioso. São metas, objetivos a serem alcançados. Sem desânimo, confiança. Deus está lá, Jesus está lá, espiritualidade amiga está velando por cada um de nós. É só nós não fecharmos as portas para que eles nos auxiliem. Não bloqueemos, não nos blindemos de desânimo, de raiva. Deixemos a porta aberta. Não criemos isso ao nosso redor. Permitamos que eles cheguem até nós, porque eles vêm. Eles vêm através de ideias, vêm através de intuições, de pessoas que chegam até nós para nos ajudar. Nós podemos hoje. Mas não vamos, pelo menos vamos tentar nos regozijarmos sempre. Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. E sigamos, 2025 está aí, esperamos por mais vezes aqui ainda esse ano, estaremos juntos aqui novamente. Tá? Muita paz, muita luz, todos vocês, seus familiares, onde vocês estiverem, que sejam faróis a iluminar o caminho daqueles que estão em torno de vocês. Então vamos agradecer a oportunidade. Mais uma vez é nos concedida de estarmos aqui nessa casa de oração, onde a espiritualidade amiga sempre nos cerca com seu carinho, com seu amor, com sua atenção. Que possamos aproveitar esses momentos para o nosso refazimento físico e espiritual, mas que também possamos pensar naqueles que aqui não puderam estar, mas carentes também como nós, que eles também sejam beneficiados pelos feridos dessa casa. Jesus, o nosso Mestre amado, possa cada vez mais nos coroar com a sua presença através da espiritualidade amiga. E cada vez possamos mais sentir as suas mãos a nos guiar pelos caminhos do bem. E Jesus nos abençoe.